Já já no Palácio do Planalto vão ter que colocar aqui, ó, como tem aqui na parede um espaço branco, lá nos espaços brancos vão ter que colocar uma fotinha do Arthur Lira escrito assim, ó, funcionário do mês, o Arthur Lira assim, ó, dando a patinha. Porque, olha, tem alguém que está trabalhando aí para o governo Lula hoje, é o Arthur Lira. Claro que em Brasília as coisas podem mudar aí muito rapidamente, mas nas últimas 48 horas Arthur Lira virou aí o funcionário do mês. O Lula tem aí até o dia 20, ou seja, até o final dessa semana, para aprovar o seu pacote fiscal. O mercado financeiro está fazendo um verdadeiro terrorismo econômico. Hoje o dólar chegou a 6,20. Depois caiu, mas chegou a 6,20. E até analistas da Globo falavam, olha, não tem motivo algum para o dólar subir. Isso aí é ataque especulativo. Para quem não sabe, ataque especulativo é quando os bilionários do mercado financeiro, esses que mandam no Brasil, os grandes empresários, os maiores do país, começam aí a vender dólar ou a vender suas ações ou coisa do tipo para influenciar ali, seja no dólar, seja na bolsa de valores, para pressionar governos a fazer o que eles querem. Por quê? Porque se o dólar sobe, a inflação acaba subindo. E aí fica mais difícil para o governo cumprir seus objetivos. E aí eles mesmos falam depois, olha, a inflação está subindo, tá ruim para a gente. E aí eles exigem mais dinheiro público para eles e exigem coisas como aumento dos juros. Aumentando os juros, eles ganham mais dinheiro público, que sai direto dos nossos bolsos para os bolsos deles. Então, tudo isso aí é para tentar ali ficar na jugular do Lula para fazer com que o Lula queira aprovar alguma coisa ruim para a população. Porém, o Lula falou, inclusive foi cortada na entrevista, que foi uma emboscada do Fantástico para o Lula, foi cortada a fala do Lula em que ele disse que ele não vai tirar dos mais pobres. Se ele for tirar, ele vai tirar dos mais ricos. O Globo cortou esse trecho. Pois bem, o que acontece? Acontece que o Arthur Lira, ele tá com um problema, né? O Flávio Dino cortou as emendas do chamado Bolsolão, né? Que é o orçamento secreto, e disse que só poderão ser aí utilizadas essas emendas se tiver ali transparência. O Arthur Lira, então, passou aí, nos últimos 3 meses, ele passou 2, correndo para aprovar uma lei que tivesse ali, vamos organizar como são feitas as emendas, assim que é a lei. E aí vai ter essa regra tal e tal, para que a emenda possa ser paga. Pois bem, Arthur Lira conseguiu aprovar a lei foi sancionada, porém o Flávio Dino disse que essa lei não é o suficiente, essa lei continua aí, sem ter um mecanismo que impeça qualquer tipo ali de orçamento secreto, porque dá para driblar essa lei facilmente. Pois bem, eis que Flávio Dino, e aí foi referendado por todos os ministros do STF, inclusive os bolsonaristas, Flávio Dino decidiu que as emendas estariam ali suspensas. O governo Lula pode pagar outros tipos de emenda, mas essas emendas ali de execução obrigatória do governo do orçamento secreto, não. Então Arthur Lira resolveu cometer um crime bilionário. O Lira reuniu aí 17 líderes partidários e eles, só os líderes partidários, resolveram ali, com o Arthur Lira, assinar um documento sigiloso que pedia ali 4 bilhões e 200 milhões em emendas, a maioria a ser pago para o estado de Alagoas, que é o estado do Arthur Lira. Então Arthur Lira, numa tacada só, quer pegar ali 4 bilhões. O que acontece é o seguinte, os líderes partidários muitas vezes não têm o aval de todos os partidos, nem dos partidos que eles são líderes. E aí o que acontece? Alguns líderes partidários governistas falam, pô, Arthur Lira, quer pedir aí os 4 bilhões? Pede, depois vai bater na trave lá no Flávio Dino, mas aí o Flávio Dino não é com a gente. Faça o que quer. Os líderes ali do Centrão querem meter a mão nessa grana, então falam que sim. E aí ele conseguiu esse documento. Pois bem, eis que agora se constata que esse documento é completamente ilegal. Para piorar, o Arthur Lira deu um golpe em vários parlamentares. Inclusive, o que mais sofreu aí com o golpe foi o Nicolas Ferreira. Deu ruim aí pro Nicolas. O que aconteceu? Além das emendas, que tem as emendas parlamentares de cada parlamentar, tem as chamadas emendas de comissão. Então imagina que cada comissão tem lá a Comissão de Segurança Pública, tem alguns bilhões ali de emenda para que essa comissão possa usar em projetos para segurança pública. Aí tem Comissão da Educação, é a mais turbinada, tem alguns bilhões de emenda que a comissão, quando faz as reuniões, de acordo com o próprio projeto de lei que foi aprovado pelo Arthur Lira aí no mês passado, e de acordo com a decisão do Flávio Dino,
A comissão, vamos supor, tem uma emenda ali da Comissão de Educação. A comissão se reúne na Câmara dos Deputados, os parlamentares votam para onde vai a emenda, e aí diz, ó, a emenda tal do parlamentar tal foi votado, está na ata ali da comissão, vai para o lugar tal, para a obra tal, no estado ou município tal. Pois bem, eis que o Arthur Lira, no documento aí, em que ele pede 4 bilhões em emendas para ele, sabe o que ele fez? Ele roubou a emenda de todas as comissões. Primeiro, o Arthur Lira proibiu, na semana passada, que as comissões se reunissem até o final do ano. Então, estão proibidas de se reunir essas comissões. Por quê? Porque o Arthur Lira diz que as reuniões têm que ser todas no plenário, porque tem que votar aí o pacote econômico do governo Lula. Então, não dá mais para os parlamentares ficarem perdendo tempo aí se reunindo em comissão de educação, em comissão de direitos humanos, comissão de segurança pública, comissão de relações exteriores e tal, e aí eles perdem 1 ou 2 dias fazendo isso e não vão conseguir aprovar o pacote econômico, que é muito mais importante a curto prazo, com urgência para o país agora. Tem só até dia 20. Essa foi a desculpa do Arthur Lira, mas ele suspendendo as comissões, o que ele estava fazendo é o seguinte, ele estava impedindo que as comissões votassem para onde vão as suas emendas. Então imagina que tem lá 1 bilhão da Comissão de Educação, o Nicolas não podia convocar reunião, não pode mais, até dia 20, está proibido, para falar, ó, para onde vai essa emenda? Vamos mandar para algum lugar. Aí os parlamentares amigos dele mandam para algum lugar que ele quer. Não dá mais. Então, Arthur Lira deu um golpe em todo mundo. Ele pegou essas emendas, 4 bilhões, e falou, não, essas emendas vão aqui, ó, para onde eu quero, paga aí, governo. E aí, o Arthur Lira usa a lei que ele criou para dizer, ó, o governo é obrigado a pagar. Porém, o documento do Arthur Lira fere a própria lei, porque a lei que ele mesmo criou e que ele usa aí para obrigar o governo a pagar, dizia que essas emendas só seriam executadas, ou seja, o PIX cair para quem vai receber a emenda, depois da aprovação na comissão. Só que se a comissão não pode se reunir, como é que vai aprovar? Então ele tenta usar essa brecha para falar, ó, a comissão não pode se reunir, então não tem como aprovar, então vem para mim o dinheiro. Flávio Dino já está esperando, inclusive já saiu na imprensa, saiu agora, não faz nem meia hora a matéria no Globo, dizendo que os ministros do STF já estão esperando, e o Flávio Dino principalmente, que eles sejam aí provocados. Provocado não quer falar, estou provocando. Não, provocar é o seguinte, não no termo, no jargão jurídico, provocar é alguém entrar na justiça, entrar no STF e falar, ó, isso que o Arthur Lira fez é ilegal. Ele não apenas está descumprindo a decisão do Flávio Dino, como ele também está descumprindo a lei que, olha, ele mesmo articulou para aprovar as pressas no mês passado. Então não tem como ele falar que, não lembrava dessa lei. Você mesmo que aprovou. Então ele está descumprindo aí 2 vezes. Primeiro, uma decisão do STF, não só do Flávio Dino, foi referendada por todo o STF, 11-0, unânime. E depois, uma lei, ou seja, está cometendo crime o Arthur Lira. 2 crimes aí no mínimo. Então já se espera aí que nas próximas horas, ou talvez amanhã no máximo, porque os advogados têm que peticionar direitinho, né, para não chegar lá no STF, o STF veio e fala, ó, tá mal feito aqui o documento, rejeito. Não pode. O STF vai ferrar com o Arthur Lira, mas tem que estar direitinho escrito o documento, né, nada é automático. Aí o que acontece? Vão entrar com o documento, vão falar, olha, vários parlamentares já reclamaram. Olha, é crime o que está fazendo o Arthur Lira, ele não pode roubar o dinheiro das comissões. E no fim, o Arthur Lira vai conseguir se indispor com um monte de deputado. Vários deputados, alguns presidentes de comissões, inclusive um do União Brasil aí, que é aliado do Arthur Lira de primeira hora, ele disse o seguinte, eu percebi faz 2 semanas, a secretária do Arthur Lira estava me ligando para eu liberar essas emendas, né, da minha comissão. E aí eu não quis liberar. Aí ela ligou de novo, eu não quis liberar. Chegou na semana passada, ela veio em tom de ameaça para mim, o parlamentar, vou falar o nome dele aqui, José Rocha, parlamentar aí do União Brasil da Bahia, que bolsominion raiz, ele reclamou, falou que o Arthur Lira está roubando as emendas, e aí a secretária dele veio em tom de ameaça. Aí quando eu falei que não ia liberar, porque eu percebi que a maioria das emendas era para Alagoas, o Arthur Lira, no dia seguinte, ele suspendeu as comissões, aí ele pegou as emendas para ele. Então tem parte aí, imagina o Nicolas Ferreira deve estar bem pé da vida, que a comissão com mais emendas era da educação. Os bolsominions aí, ó, Comissão de Constituição e Justiça, todas as emendas aí, ó, da Caroline de Tone, Arthur Lira pegou. Pois bem, e o pior, é aquele crime que é o crime mais imperfeito de todos. Às vezes o ladrão te pega um celular e ele fica com um celular para ele.
Nesse caso, Arthur Lira pega, só que não vai ficar para ninguém, porque as comissões não vão poder receber as emendas e você não tenha dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal vai barrar isso aí. Então, o Arthur Lira tá ruim. Isso aí é desespero, tá? Ele descumprir na cara dura a medida que foi aí dita pelo plenário do STF por unanimidade e descumprir na cara dura a lei que ele mesmo aí fez depois de reuniões aí com o Flávio Dino, que falou que tinha que ter transparência. Isso mostra que ele está em pânico por emendas. Ele precisa de emendas, ele quer levar para Alagoas e ele quer o quê? Ele quer direcionar emendas que ele já tinha feito negociar lá atrás para os seus aliados. Eu vou fazer aí uma dica aí para o Flávio Dino, uma sugestão para o Flávio Dino. Eu sei que às vezes eu falo e a mensagem chega até mais rápido do que eu imagino. Tem uma coisa, o Flávio Dino está exigindo aí a transparência e o Arthur Lira está fazendo de todas as maneiras para que não tenha transparência. O Flávio Dino tem que tomar uma decisão aí que deixe mais ou menos da seguinte maneira: se não tiver transparência e tiver qualquer irregularidade, vai cair no lombo do deputado que assinou. Ah, o Arthur Lira está pedindo 4 bilhões em emendas. Tá bom, não vai ter transparência? Ah, não vai ter? Então tá bom. Se tiver qualquer coisa, a culpa é tua. Que você que está assinando, você que está pedindo. No caso, o Arthur Lira estava tentando usar as emendas de comissão e de bancada. Bancada é assim, cada partido tem sua bancada, né? Bancada do PT, do PSOL, do PSDB, do DEM, do União Brasil, enfim, cada partido tem sua bancada. E aí o que acontece? O partido do Arthur Lira também tem a sua. Aí o que acontece? Eles queriam que só o líder da bancada indicasse ali, ó, vai não sei quantos bilhões aqui para minha bancada. E depois eles dividem as emendas da maneira que eles quiserem sem ter transparência. O Flávio Dino pode falar, tá bom, tá ok. Mas se tiver problema, o líder da bancada ele vai responder na justiça. Quem vai responder criminalmente é o líder, porque ele que está assinando. Ele não quer dizer quem está enviando cada centavo para cada lugar. Sem problemas. Ele responde por toda a grana. Aí eu tenho certeza que a palhaçada acaba. Que ninguém vai querer colocar o seu na reta para salvar todos os coleguinhas, né? Ninguém vai colocar a mão no fogo por todos os colegas, né? O deputado vai ter que assinar ali, tô mandando 1 bilhão. Aí ele vai repartir entre os amiguinhos dele ali, vai não sei quanto para não sei onde, tá? Sem dizer quem tá enviando, sem dizer para que obra, sem ali toda a transparência. Tá bom. Quando tiver a operação da Polícia Federal, vai ser contra você. Porque você é quem fez aí o esquema. Aí, na hora, os deputados vão começar a falar, não, ó, cada um indica a sua, viu? Cada um coloca o nomezinho ali, a assinatura. Deputado fulano enviou dinheiro para tal lugar. Aí você vai ver que os líderes partidários, os líderes aí os chefes das comissões, o Arthur Lira, o pessoal do Centrão aí, na hora, vai parar com a palhaçada. Relator do orçamento, etc. Então, no momento, o Arthur Lira está aí rastejando para o governo Lula. Ele falou que vai colocar o pacote aí do Lula para votação hoje, porque precisa ser aprovado para o dólar cair. Tem um acordo do Lula, o pacote vai ser votado em 3, 4 partes. Agora vota a primeira parte, no começo do ano que vem, depois da eleição para a presidência da Câmara, que é em fevereiro, vota-se a segunda parte aí, e depois deve ter uma terceira parte. É igual a reforma tributária. Foi aprovada lá em abril, mas agora, essa semana e semana passada, estão aprovando aí no Senado aí os destaques e outros trechos. Então, quando o pacote é muito grande, então vai por partes, né? Cada item chega um agora, outro daqui a alguns meses. Então, e essa é a maneira mais fácil para o governo Lula conseguir articular, porque você vê que é um tomar lá da cá danado. O Lula está tirando leite de pedra. O Lula conseguiu aprovar um pacote fiscal que vai isentar lá na frente quem ganha imposto de renda de até 5 mil reais por mês, com um mercado financeiro fazendo um terrorismo. Chegou no nível terrorismo do mercado financeiro, terrorismo econômico, que até a Globo, até a Miriam Leitão saiu para defender o Lula. Vou te mostrar aqui um trechinho sobre o dólar subir. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque concretamente não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. O ata do cupom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia.
que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório, né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote... Aí tá, eles querem o quê? Desaquecer a economia, esfriar a economia. Eles querem que você, que está assistindo, tenha menos dinheiro para comprar. Você comprando muito, você gastando muito, você melhorando a sua vida, você está aquecendo a economia. Economia muito aquecida não está boa para o mercado, porque eles querem a economia bem fria. Que quanto mais fria a economia, menos empregos. Quanto menos empregos, menores os salários. Quanto menores os salários, mais fria vai ficando a economia, porque as pessoas vão comprando e consumindo menos. Aí a inflação é menor, lei da oferta e da procura. E aí você fala, pô, mas não é melhor a economia quente? Se tiver inflação, o salário vai aumentando acima da inflação. O importante é todo mundo estar feliz, consumindo bem. Não, para o mercado financeiro, o importante é que as pessoas estejam pobres. Quanto mais pobre você for, e todo mundo aí que você conhece for, e todo o Brasil for, maior é a possibilidade de você aceitar trabalhar por um salário de semi-escravo. E aí, eles te semi-escravizam porque eles querem vender para o exterior. Então, eles ganham tudo em dólar, eles não estão nem aí para o mercado interno. É isso. Esses bilionários aí, principalmente do agro, mas esses bilionários todos, eles não estão nem aí para o mercado interno. Eles querem sugar todo o dinheiro público que eles puderem aí na taxa de juros, e eles querem aí sugar o dinheiro público aí em isenções que eles tentam obrigar o governo Lula a fazer para eles, e tirar, obviamente, esse dinheiro público do lombo de quem mais precisa. É isso que eles querem. E aí, consequentemente, as pessoas vão ficando mais pobres e eles muito, muito mais ricos. Esse é o objetivo deles, e é contra isso que a gente luta e que o governo Lula luta. Tem gente aí na esquerda que faz discurso, até a Miriam Leitão tá aí mais ou menos explicando que não tem nada acontecendo, não tem fim de mundo nenhum, isso é ataque especulativo. Mas tem gente na esquerda aí, que se diz revolucionário de sofá, que faz desinformação e trata como se o Lula tivesse maioria no Congresso, como se o Lula tivesse aí ampla possibilidade de fazer o que ele bem quer na canetada, e como se não tivesse nada contra ele. Não tivesse praticamente um quarto poder, né? Temos os 3 poderes e um quarto poder, que é mais forte que os 3, que é o poder aí do mercado financeiro, dos bilionários que mandam no Brasil. Eles falam como se não tivesse isso tudo contra o Lula, não. Mas tem. E o Lula tá aí se equilibrando, e olha, o Lula teve alta do hospital não faz nem 48 horas. Pra você ver como trabalha o Lula, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta. Falou!